A Terra de Viseu. História, tragédia e renovação. A chegada dos primeiros navegadores. Em 1531, o navegador português Diogo Leite, acompanhado de Martim Afonso de Souza, chegou às terras que mais tarde seriam conhecidas como Viseu, no estado do Pará. Eles comandavam duas embarcações, Princesa e Rosa, que cortaram as águas dos rios Gurupi e Turiaçu, desbravando um território ainda desconhecido para os europeus. Esta jornada, registrada por historiadores como Francisco Adolfo de Varnhagen e Maurício Martins Meireles, marcou o início do contato europeu com a região. Apesar da visita inicial, a ocupação definitiva de Viseu só ocorreu no século XVIII. Em 1758, foi fundada uma freguesia, um marco que selou a presença permanente dos colonizadores na região. A cidade de Viseu, conhecida desde 1531 e visitada por franceses e portugueses em 1613, tornou-se um ponto estratégico no norte do Brasil, atraindo tanto aventureiros quanto colonizadores. O tempo passou e Viseu se transformou em uma comunidade vibrante, onde a vida fluía ao ritmo dos rios que a cercavam. A terra era rica e generosa, oferecendo sustento para as famílias que ali se estabeleceram. As tradições e a cultura local eram um reflexo da mistura de influências indígenas, portuguesas e africanas, criando uma identidade única e resiliente. A vida em Viseu, no ano de 1956, avançando para 1956, a cidade de Viseu era um reflexo do Brasil rural e tradicional. As famílias viviam em casas de madeira elevadas sobre estacas erguidas às margens do rio Cariri, que continuava a ser uma via essencial para o transporte e a comunicação. As festas religiosas e populares eram momentos de união e celebração, onde a fé e a comunidade se entrelaçavam. José e Ana eram uma dessas muitas famílias que viviam em Viseu. Eles haviam construído uma vida simples, mas digna, marcada pela devoção à família e ao trabalho. José, um homem de poucas palavras, era pescador, conhecedor dos segredos do rio, enquanto Ana cuidava da casa e dos filhos. Lucas, de 10 anos, Pedro, de 7, e a pequena Clara, um bebê de apenas 9 meses. Aquela manhã de junho começou como qualquer outra, com o sol nascendo sobre as águas do Cariri, refletindo um brilho dourado que prometia um dia festivo. A comunidade se preparava para uma grande celebração, e José e Ana não eram exceção. Vestiram seus filhos com as melhores roupas que tinham, uma prova do esforço de Ana em manter a dignidade da família, mesmo nas dificuldades. A tragédia no rio Cariri. Após um dia de celebração, onde a comida, a música e as orações se misturavam, a família se preparou para voltar para casa. O barco que os levaria de volta estava cheio, mais do que o recomendado, mas a necessidade de retornar ao lar era maior que os receios. O rio Cariri, que tantas vezes fora um amigo fiel, mostrou-se traiçoeiro naquela noite. No meio do trajeto, o barco, sobrecarregado, perdeu o equilíbrio e virou, jogando todos os passageiros nas águas escuras. O pânico tomou conta. José agarrou Pedro, tentando mantê-lo à tona, enquanto Ana, com a pequena Clara nos braços, tentava nadar, gritando por socorro. Lucas, já um bom nadador, lutava para não se afastar da mãe. No caos que se seguiu, Pedro, em desespero, prendeu-se em um toco submerso. José, tentando salvá-lo, mergulhou repetidamente, mas o esforço foi em vão. O rio levou os dois, pai e filho, para sempre. Ana, agora sozinha com o bebê, e Lucas, conseguiu se agarrar a uma madeira flutuante, mantendo-se à superfície enquanto o rio os levava cada vez mais longe. A resiliência de Ana e a renovação da vida. Horas depois, quando a esperança já se desvanecia, um pescador da comunidade, seu Raimundo, avistou a mãe e seus filhos. Ele os resgatou, levando-os de volta à segurança da margem. A perda de José e Pedro deixou uma ferida profunda, uma ausência que Ana carregaria pelo resto da vida. Com o tempo, porém, a força de Ana emergiu. Ela criou seus dois filhos com o mesmo cuidado e dedicação que a mantiveram viva naquela noite trágica. Clara, a bebê que sobreviveu nos braços da mãe, cresceu e se tornou uma mulher forte, cheia de bondade e sabedoria, casando-se e formando uma nova família. Ela e seu marido tiveram 10 filhos, e cada um deles trouxe a Ana um novo motivo para sorrir.
A dor da perda nunca desapareceu, mas foi suavizada pelo amor e pela alegria que as novas gerações trouxeram. Ana, agora idosa, olhava para os seus netos e sentia que, de alguma forma, a vida lhe devolveu em dobro o que havia sido tirado naquela noite fatídica. O rio Cariri, que um dia foi palco de uma tragédia, tornou-se novamente um símbolo da vida que continuava, renovada e fortalecida pela resiliência de uma família que, apesar de tudo, encontrou a felicidade. De Viseu à grande cidade. Após a tragédia no rio Cariri e a dolorosa perda de José e Pedro, Clara, ainda um bebê, foi criada por Ana com muito amor e resiliência. À medida que Clara crescia, Ana percebeu que, embora a vida em Viseu, a mudança para a capital do Pará trouxe um choque cultural e de realidade. As ruas movimentadas de Belém eram um contraste gritante com as margens tranquilas do rio Cariri. Clara e Ana enfrentaram juntos as dificuldades de adaptação. O marido de Clara, um homem acostumado à vida simples do campo, tentou várias ocupações na cidade. Incapaz de se estabelecer em um único ofício, ele decidiu se tornar vigilante noturno, um trabalho que, embora perigoso, oferecia algum sustento. Infelizmente, a nova função trouxe mais problemas do que soluções. Após apenas alguns dias no emprego, ele foi vítima de um assalto que o deixou gravemente ferido. O incidente abalou profundamente a família, forçando-o a reconsiderar seus planos. Sem querer arriscar sua vida novamente, ele decidiu abandonar o trabalho e tentar a sorte como feirante na tradicional feira luta e superação na grande cidade. Trabalhar na feira era exaustivo, mas proporcionava uma renda honesta. Clara e seu marido se levantavam de madrugada para preparar a barraca e comprar mercadorias. A vida era uma luta diária, marcada por incertezas, mas também por uma forte determinação de seguir em frente. Ana, que agora morava com eles, ajudava no que podia, enquanto tentava manter a família unida e protegida. As filhas de Clara, já adolescentes, enfrentavam suas próprias batalhas. Algumas foram enviadas para morar com parentes em outras partes da cidade, na esperança de aliviar o fardo financeiro sobre os pais. Contudo, longe do lar, elas se sentiam isoladas e desamparadas, enfrentando dificuldades emocionais e físicas que nunca haviam imaginado. Uma a uma, elas retornaram para casa, percebendo que, apesar das dificuldades, era na companhia da família que encontravam conforto e segurança. Um retorno ao simples e ao essencial, com a família reunida novamente, a pequena casa em um bairro modesto de Ananindeua se tornou um refúgio de paz em meio ao caos da grande cidade. Clara e seu marido continuaram a trabalhar arduamente na feira, enquanto Ana, já envelhecida, mantinha a chama do amor familiar acesa. As dificuldades financeiras continuavam, mas a união e o amor entre eles compensavam as adversidades. O pequeno lar, embora simples, estava repleto de risos, histórias e a alegria de estarem juntos. As filhas, que haviam experimentado a dureza do mundo fora de casa, agora valorizavam o que tinham em mãos. A segurança e o afeto de uma família que, apesar de todas as provações, se mantinha unida. Clara, ao ver suas filhas e netos brincando ao redor, sabia que a decisão de deixar Viseu havia sido difícil, mas essencial para o futuro de sua família. Apesar de todas as dificuldades, ela e Ana conseguiram construir uma nova vida, onde o amor e a resiliência superaram as perdas do passado. A pequena casa simples tornou-se um símbolo de resistência, e em meio a tudo o que perderam, encontraram a felicidade em estarem juntos.